Salve, salve. E aí, Matt? Beleza? Aí, gente, estamos chegando aqui para mais uma livezinha, né? Mais uma do dia 3 aqui de... O 3 não, hoje é evento, dia 4, né? Isso, dia 3 foi ontem. Agora a gente vai pra esperar que agora começar a Bandai, né? A gente mais cedo abriu a live aí pra gente conferir o que a Nintendo tava mostrando. Aí depois que terminou o evento da Nintendo ali da Nintendo Direct, a gente ficou um pouco ainda vendo ali o que eles estavam mostrando na Nintendo Treehouse. Depois a gente encerrou a live, que eles ficaram jogando uma boa parte do tempo mesmo o jogo do Mario Party, né? E agora a gente vai pra grande... agora, né, depois da Bandai, depois só tem mesmo o encerramento da E3 quase. A gente tem Bandai, depois vai ter alguma coisa ali da Eureka Studios, mas... E depois GameSpot Play for All Showcase, a gente pode ver também de repente. Aí depois a gente tem pra encerrar o evento a Award, né, a E3 2021 Award Show, que vai ser às 8h45 na verdade. Então vamos ver o que eles vão mostrar nesse evento aí, talvez, né? Vamos ficar vendo aqui o que eles vão fazer para encerrar o evento da E3. Então eu acho que vai... Talvez seja legal, mas a gente tá mais pela Bandai mesmo agora. Deixa eu avisar aqui o pessoal no grupo do WhatsApp e vou avisar ali no Discord também que a gente começou com a livezeira. Pera aí. Pera aí. É agora, falou o Matt. Vamos lá. Acho que o que a gente tem mais pra esperar mesmo é o Elden Ring. Eles podem acabar mostrando alguma coisa da antologia, né? Aquele The Dark Pictures. É da Bandai, se não me engano. E eles estão falando disso da conferência inteira, desde o início da E3, basicamente. Então, não sei se eles vão mostrar alguma coisa nessa da Bandai. Acho que pode acabar mostrando alguma coisinha. Ou outro jogo, talvez, aí, em desenvolvimento, jogo de luta, enfim. Pode ter jogo do Kimetsu. No Kimetsu é da Bandai, eu acho, não lembro. Mas mais ou menos isso que a gente tem de previsão. Então tá, antes de mais nada, não esqueçam de deixar o seu like, quem estiver assistindo a live aí, o seu like é extremamente importante para ajudar o canal a ser divulgado aqui no YouTube. E também é muito importante também você se inscrever, caso vocês não sejam ainda inscrito, porque também ajuda demais. Estamos na meta de 5.000 inscritos aqui no YouTube e nos 600 seguidores lá na Twitch, né? A gente tá esperando, né, a meta dos 600 e a gente tá fazendo a transmissão em simultâneo no YouTube e na Twitch, tá? Então salve André também, que acabou de chegar na live. Salve, salve. Kimetsu não é da Bandai? Ah, então já. Gameplay e pré-venda do Elden Ring. A pré-venda deve abrir logo, gente. Com certeza deve ser só uma data aí já. Data não, abrir a pré-venda, né? Elden Ring foi mostrado só lá na Summer Game Fest, né? Depois ele só foi citado de novo na E3 remostrando o trailer lá, não teve outras coisas, tirando o que a gente viu mais cedo de uma rápida introdução, né, no que pode ser o jogo, né, o briefing maior, assim, eu acho que foi. Mas não, era do nada que apareceu do Elden Ring mais cedo, né, só estavam falando de algumas entrevistas ali. É de uma empresa da Bandai. Ah, tá. Deixa eu confirmar. Ah, não é CyberConnect? Não, é CyberConnect? É da Bandai? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Não, eu acho que é CyberConnect. Salve, Júlia! Joalilson.
Comentando aqui na Twitch e também no YouTube. E aí, eu já vou botar aqui na conferência deles, deixa eu achar a música. Não é a conferência da Bandai que tá rolando ainda, tá? Que a da Bandai vai acontecer daqui a pouco mais. Mas vamos só deixar aqui o evento já com o som, pra gente ter uma noção do que eles estão falando. Aqui da Nintendo, não. Aqui é da Nintendo que já foi. Deixa eu botar... I'm excited to see what they can do there. It's going to be nice to revisit it for people that haven't played it. Nice survival horror out there, so... A Bandai acho que vai ser 100% transmitido aqui na live oficial da E3. Porque eles não abriram ali live. A Bandai deve estar começando já já. É 6h25 que começa a Bandai, então menos de 20 minutos a gente já tá vendo ela aí. Enquanto isso, o que vocês estão comentando aí que eu vi? Pera... Cadê o chat? Tá aqui, ó. Ah, não, tá. É da empresa da Bandai, né? Como é que tava falando ali. Amanhã não tem nada de evento programado, né? Até porque a E3 acaba hoje. Mas quinta tem um evento da Microsoft, como eu falei. O evento da Microsoft que vai ser o Showcase Extended. Eu quero ver o que eles vão mostrar. Eles mostraram muita coisa na E3, né? Então eu quero ver se eles vão mostrar alguma coisa pós E3. Mas também, de qualquer forma, o evento vai contar com entrevistas com a galera tipo da Ninja Fury lá, né? Que é da... não é Plague Tale, o Hellblade. Então quero ver. Salve, Brenda! Ih, instalou minha cadeira ali. Ah, tô falando daquele jogo, né, do Danganronpa, né, que... Aquele jogo de jurados, né, como é que é o nome? De júri, que eu nunca joguei, não faz a menor ideia. Mas parece ser divertido, eu já tinha ouvido falar que alguém me disse que era legal. Faz muito tempo isso, eu acho. Eu vou botar lá no Face também, quase que esqueci de avisar o pessoal do Face. Tekken 3 on the PlayStation. Okay, Tekken game I played. But I mean, that was a cool announcement for Smash Brothers. Yeah, Smash Brothers cross Tekken. Anyone else hyped about that? I'm hyped about having Kazuya from Tekken. Like because everyone Eles estão falando ali sobre o Tekken, né? Pô, se eu tivesse o Nintendo, eu gostaria de ver um Kazuya no jogo do Smash Bros. Realmente porque eu gosto muito desse personagem, então acho que seria da hora mesmo. The thing about when they bring over characters for Smash is that they always incorporate elements from their game. And the same thing with bringing Ryu to Smash, where he plays like a fighting game character. It's the same thing. Like a lot of these animations and movesets remind me of how Kazuya plays in Tekken. So that's dope. That's really cool to see. All right, Dan, I see you nodding your head over there. Yeah, I love Tekken. Olá, Matt. A Brenda comentando, Matt, minha net tá bem ruim. Ixi. Bom, pelo menos a gente tá fazendo simultâneo no YouTube e na Twitch, que aí dá pelo menos pra reduzir um pouco da qualidade, pra vocês conseguirem ver um pouco. Um pouco. Peraí. Deixa eu ver como é que tá rolando na Twitch agora aqui, só para descargo de consciência. Ixi, lá na Twitch o bagulho tá deixando só 1080. Bizarro. Só que dessa vez eu não tenho como iniciar e desativar a live pra ficar botando do jeito que a Twitch quer ali. Twitch trolladora. Mas tudo bem, tá rolando 1080 lá na Twitch, ou quem não conseguir assistir lá na Twitch, vem aqui para o YouTube e assista, que também a gente tá fazendo a live em simultâneo aqui, tá? Metroid Dread, eles estão falando agora, aquele anúncio, até foi legal aquela gameplay que estavam mostrando mais cedo, e foi top. Horrifying. Horrifying. Why was she scaring me so much? It's because it's like this contrast of like you expect it to be this like gnarly alien planet, but it is this really crisp, clean, technological horror where it's this unrelenting robot that is apparently aquela parte falando sobre
O terror daquele robô lá. Pior que foi bem... Nossa, eu fiquei aflito, né, com aquela... A garota jogando lá o negócio e ela fugindo daquele robô bizarro, mano. Aquele robô seguindo. Será que vai ter DLC do Resident Evil 8? Vai sim, anunciaram ontem, Brenda. Não tem data ainda, mas eles disseram que estão trabalhando na DLC. Well, I mean, you did have the spotlight for just a little bit there. I'll be fast so Dan can get his in. Breath of the Wild 2, super excited for. WarioWare, I live in the chaos. That's why G4 picked me up. So all those mini games look good. And then of course, Breath of the Wild 2. Não teve muita coisa, acho, né? Teve aquela parte lá que eles falaram do game. Mas a única conferência que teve realmente muitas divulgações foi a da Microsoft até agora. A gente tá quase... Isso, eles estão falando ali, conferência da Bandai, né? Falou House of Ashes de novo, realmente vai ter coisa sobre o House of Ashes de novo, que é aquele jogo do Dark Pictures Anthology, né? São a mesma galera do Until Dawn. Não tem muito o que mostrar, na verdade, né? Porque é um jogo de narrativa ali, meio que... A única coisa que eles podem falar é se mudou alguma coisa de mecânica. Nossa, olha como era top, né? Como era top não, ano que vem volta de novo, né? Tava falando daquela galera reunida ali, né, em evento. Bug people of the game. Foi isso que apareceu ali? Foi, né? People of the game, POG. As a part of Play for All, GameSpot will be bringing you the latest gaming news and announcements, interviews with developers, Vamos lá, falta pouco. and lots more. Play for All is our yearly online event. E aí a DLC do Resident Evil eu quero ver, né? Tava falando agora. Essa DLC aí eu acho que pode ser interessante, eu não sei o que eles vão abordar. Eu acho que pode ser uma coisa a ver com, de repente, o caminho do Chris, né? Ou de repente, o que vocês gostariam de ver na DLC do Resident Evil 8? Né? Uma história que conte mais sobre o Chris ali, sobre a situação dele, como ele chegou até lá, ou sobre a Miranda, como é que é o nome dela? Como é que é das vampiras? Dimitrescu, né? E a família dela lá, ou de repente como ela criou entre aspas, né? Aquelas garotas lá, né? As garotas vampiras. Ou Heisenberg, ou enfim, o passado de algum dos vilões, vocês gostariam de ver na DLC? Eu acho que o passado de algum dos vilões seria legal. De repente da Dimitrescu ali. Porque a gente conta algumas cartas que ela fala sobre essa parte das filhas. Como elas foram criadas e tal. Então acho que pode ser legal ver uma coisinha assim. Lembrando aí, ó, simultâneo YouTube e Twitch. Chega mais, deixa like, compartilha com os amigos e é nóis. Essa propaganda toda hora que passa lá, né? Deixa eu ver pelo canal da... Bom, o canal da Bandai não tá passando nada lá. Então vai ser 100% por aqui mesmo. is a proud partner of E3 2021 and the #1 podcast publisher in the US. Listen to all your favorite shows on the iHeartRadio app. E aí, o que eles vão falar agora pra nós? Começou a contagem agressiva já de 10 minutinhos pra conferência da Bandai.
Tá todo mundo escutando de boas aí? A livezeira? IGN Summer of Gaming has officially partnered with the ESA for E3 2021. IGN Summer of Gaming is now all summer long. From major press conferences and announcements at E3 2021 to the IGN Expo with exclusive gameplay and reveals to exciting first looks at the hottest new games and in-depth developer interviews, IGN Summer of Gaming has it all. IGN Summer of Gaming begins right now. Vocês estão falando do IGN Summer Game, né? Que é uma cobertura da IGN sobre os eventos que a gente tem aí, enfim, E3 e etc. Mas a gente tá vendo tudo que a gente tem que ver, né? Aqui nessa parte do evento. Caralho! Como é que eles... Se bem que eles não tiveram toda a estrutura, né? Mas, tipo... tiveram que fazer muito acordo com marcas pra poder se pagar, né? Uma E3, assim. Mas acho que, com certeza, né? Como não teve presencial, teve menos custos, né? Mas igual eles tinham que, né, gastar em algum lugar, mas é muito menos custo. Porque não tem ninguém pagando lá como se fosse presencial, né? Mas ano que vem vai voltar aí, como eu tava falando, vai voltar a E3 com todo mundo e tal. E do jeito que, pelo menos tá marcado pra começar ano que vem. Voltar ano que vem. Ah! Aquela streamer que faz digital. What the fuck? Ninja said he was gonna help me. He's only 3, I think. He's only 3. Okay, I want to call Ninja. Ninja, please be online, Ninja. Okay. Discord. Oh, here it is. Calling Ninja. Chamar um ninja? Oh my god! It's you! Holy bleep! Dude, I can't believe you're here! Quem será que faz a voz do... É aquela menina da foto ali no coisa que faz a voz dela? Convention. E3. It is. I am so excited. So, just so I know, Essa personagem digital junta umas 20 mil pessoas, às vezes na Twitch lá, eu acho, uma coisa assim. Pessoa digital. Essa pessoa digital é boa, né? Let me see it. Let's go. I'm ready. Ano que vem também vai ser um ano top pra cobrir E3, assim. I'm ready. Eu vou depois fazer uma enquete no canal se vocês querem que eu volte a fazer cobertura da E3. Ou outro evento, né? Why you gotta go there? These nuts? Got him! That was good! That's brand friendly. Que? Minha nossa. Ó, 6 minutinhos pra conferência da Bandai. Deixa eu até botar aqui no... That's a classic Candace. That's a good one. I every day. Eu vou botar o link também aqui do vídeo que a gente... de quando eu vi o trailer do A Plague Tale sendo revelado. Quem não viu ainda, fica à vontade pra dar uma olhada depois. É o vídeo mais recente do canal. Hold on. What are you watching? Okay, wait, how about this? Your parents are virgins. I like it. Because I think that they would laugh at it, and the parents obviously are intelligent enough to know that they're not, because their spawn is sitting in front of them. Right. That's actually, okay. That's good, okay. right? Yeah, that's a Rico level comedy. Yeah, exactly. And also, what do kids like these days? Minecraft. Botei aqui na Twitch e também no YouTube ali o vídeo o vídeo mais recente. All those guys, Tubbo, Dream, freaking Tommy in it. I mean, they could fart into a microphone and go viral. I can fart. There you go. Farting.
that is funny. That's funny. That's funny. That's funny. That was a wet one. Oh my. É uma mina mesmo que tá por trás dessa boneca? É um cara? Que às vezes não sei, né? Yikes. Vai saber. Yikes. Let's not talk about that. Let's not talk. Yeah. I haven't even begun to peek. It's coming. Yeah, it's coming. Oh my god, I can't wait. You nailed this. For brand safety. So Essas piadas deles nada a ver, não tem ninguém. Got it. I'm really excited. This is awesome. Miko, you're awesome. Tá perto, ó. 4 minutinhos pra começar a Bandai. I'll follow you on Twitter if I don't already. E estamos perto de ver o que é que a Bandai vai nos trazer aí. That'd be so cool. Bye. Thank you. Streaming time. Okay. Thank you, everybody. Signing off. Goodbye. Ok? Try to do that again. Not too much. Que legal, botam até um... Okay. So you signed up willingly to work with Code Miko. To be fair, Lá vem Bandai, lá vem Bandai. Vão dar I did not know that she would be employed, but yes. as expectativas that is finais my deles ali. coworker. You thought Avali was the weirdest one. No, it's her. It's her. G4 is going to be great, folks. I just can't wait to see your interaction with Code Miko. Honestly, I don't know if I'm ready for that. Estou falando só sobre a interação com aquela personagem, né? So let me know when that faz goes live. down. I'll tell you what I can't wait to do. Tell us, Greg. Get to my PC and go to Steam. If you go to Steam right now, you'll find on the very front page an E3 link. There it is. You click on it. Tô falando da Steam lá que tem uma aba só de E3. Every game we've talked about Showcase had anything to do with during our 4 days here. Of course, you can wishlist, you can pre-order, you can have a good time, wait for it, 60 wait doleta, for it, que wait beleza, for it. There né? it is. Go Joguinho get through 60 the rescue doleta. right there. Click on that. That's the one. They need you. Fallen Aces. Click on that one. Go for Cat Cafe Manager. Everything from Freedom Games. Essa que ele tá falando aqui é a aba do que foi mostrado, né? Com vários jogos que foram mostrados na E3 desse ano. O que tem disponível para vender tá disponível lá, e o que tem disponível para ficar em pré-venda, ou o que tem disponível para adicionar na lista de desejos, enfim. Tá lá. Very nice, very nice. Halo Infinite tá na coisa, agora que eu me liguei. Na Now the Steam. big question is, what would you guys like to see here from Bandai Namco presents House of Ashes? Já até perguntando pra eles o que eles gostariam de ver nessa conferência da Bandai agora. But I have been told that it is scary. And I don't do well with scary. You know, you asked about Tá Code falando que ele Miko. It's scary. quer ver o negócio da House of Ashes, né? Que é aquele jogo novo da Bandai. Ele disse que não se dá muito bem com coisas de terror, mas ele tá esperando ver. Would you like me to hold your hand during this presentation? Sure, Poppy. I'm okay with that. Acho que If you're o... not familiar, everybody, of course, this is Será going que to vai be ter Elden Ring? Bandai Namco. I still want to say Namco Bandai. It's when they changed the name, it was years ago, and it still screws me up to this day. Of course, they're working with Supermassive Games on the Dark Picture Anthology, a whole bunch of different horror games that are coming out in quick succession. This is the third one in the anthology already, but if you didn't know them before, of course, Supermassive made Until Dawn. Tá falando sobre a parceria, né, da Bandai com a Supermassive, né, com a produção desses jogos de terror. E tem outros jogos de terror vindo aí, né? Esses da Supermassive, por exemplo, né, que inclui o The Dark Pictures Anthology, vão ser mais uns 3 ou 4 jogos, se eu não me engano. Mas eles estão falando muito mais de House of Ashes aqui, então... Por quê? Eles não devem saber, mais ou menos, né, realmente do que vai ser anunciado. Mas eles estão falando demais desse jogo. Tô achando que, quando eu penso se é uma conferência só do House of Ashes, não faz nem sentido ser, né? Porque... Não faz sentido. Not your cup of tea, but 100% mine. You know what? Hey, I'm here for it, though. I'm gonna watch it. I'm gonna watch it all. Opposing forces get dropped into a Sumerian temple, right? And all sorts of supernatural elements start popping up. We'll see what's going on here. So, Golden Boy, we need you to get psyched up. We need you to get ready for the skits. I'm excited to watch it. I'm going to be very scared. I'm looking forward to it. I'm going to go over to the media area, and I'm going to, I'm going to be horrified because it's going to be great. It's time for our então, next da Bandai presenter. Namco, And here, with their né, 2021 pra gente ver o que eles vão mostrar. presentation, Então, is vamos lá. Bandai Namco presents House of Ashes. Tá, falaram do House of Ashes. Será que só vai ter House of Ashes? Exclusivo. Ok, realmente House of Ashes. Que é uma gameplay, é um deep dive do House of Ashes, isso?
An ancient horror has awoken from its slumber and is hungry for blood. Shall we see how many have fallen into Botei só 1080, 60 FPS aqui, rapidão. fallen into shadow? Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground Ele tá dando briefing pra galera ali sobre o que vai acontecer na missão. Eles têm suspeitas de que tem armas químicas escondidas no local. Então eles vão chegando lá e a gente sabe o que acontece porque a gente já viu esse trailer 1 milhão de vezes. Vão chegar lá e vai ter uma treta muito louca. A galera chegar na caverna lá e ter umas criaturas bizarras pra gente poder enfrentar. E aí o jogo, né, é sobre as nossas escolhas que determinam o que vai acontecer com os personagens. You teeter on the edge of an abyss. Your survival depends on the choices you make. They will be as a compass, guiding you through the unknown. Where on God's green earth have we landed? What nightmare have these luckless souls fallen into? You keep lookout. Eu tô achando que... Eu só tô achando que vai ter Elden Ring porque o mesmo cara que vazou que ia ter trailer de dia 10 disse que deve ter mais notícias nessa semana. Pode ser então. Bom, ele pode também estar falando dessa conferência ou pode estar falando também da conferência da Microsoft. Eu não sei por que seria. Eu acho o melhor lugar para ter a coisa de Elden Ring é agora. House of Ashes. Tá, já foi o que tinha que mostrar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Aquele trailer já tinha aparecido, na verdade, umas 30 vezes na E3. Uma entrevista exclusiva com o estúdio. Trabalho, aquelas imagens são do trabalho em progresso ainda. Tá, eles vão falar, conversar ali sobre o novo jogo, o House of Ashes, né? Tá, vamos começar do início, né? Vamos falar sobre o jogo. Deixa eu aumentar pra mim aqui só pra eu poder prestar atenção no que eles estão falando. Ele tá explicando sobre o que é o The Dark Pictures, que é uma série de narrativas, né? Que a gente faz as escolhas e isso interfere na vida dos personagens e na nossa gameplay. House of Ashes is set at the end of the Iraq War in 2003 with links 4,000 years ago that set the story up. É 2003 que se passa a história do House of Ashes. It starts off with a military unit. They've got some new technology that can look for weapons of mass destruction underground. É tipo uma sinopse, né? Que eles estão falando de novo, a gente já viu no trailer o que é. Eles estão explicando de novo ali, que é a galera que foi lá, né, dessa unidade e foi investigar uma coisa que estava rolando por lá e aí eles acabam dando de cara com essa coisa. Radio contact is lost and they're submerged in this black darkness. Where on God's green earth have we landed? And then they're going to start hearing things and seeing things and people are going to start disappearing. É tipo, né? So this time it's a very real threat. Aquele Man of Medan, que eles chegam lá e começam a escutar coisas, ver coisas, começa a galera a desaparecer. So we love looking at estão falando sobre os mitos, né, que estão por trás das histórias do House of Ashes. É sempre, né, eles são baseados em mitos, né, a história do jogo. 4,000 years ago, the Akkadian Empire and this terrible evil that happened. We had this self-proclaimed God King, Naram Sin. E aí eles estão falando isso aí. Spoiler. He sacked this temple. Estão falando onde é que a origem, né? Foi há 4.000 anos atrás, naquela época que eles estavam mostrando na tela. And the fun thing for us is we get to do our own take on it. We get to twist it, and obviously we've made our own truth from it. At the end of the sneak peek, the trailer, we saw monsters. Tell us a bit more about what's going on there. The military unit that you're playing as, they don't Vocês tinham really que know mostrar muito isso.
porque como é um jogo de pura narrativa, eu acho que qualquer detalhe que ficar falando é meio que você meio que tá dando spoiler. Nem que seja mínimo, você tá dando spoiler. Maybe they're like a cluster. Exactly, yeah, a nest, as it were. Ele tá falando sobre um pouco sobre os monstros ali. See these things move around and how horrific they can be. They're different to us. They perceive the world in a different way. Getting little snippets of it in the darkness, and did I see that? Was it something that moved? Or is it actually just one of the other soldiers that's stuck in the catacomb? Who's there? We like to try and misdirect people on things, you know, that did you see something, did you not? And that's a great thing within horror, that you think you're going to be scared right now, and we're not going to scare you now, we'll scare you in a minute when you're not expecting it. It's always coming. Yeah, always. So should we expect a huge amount of peril in the game? Definitely. We love to do it. You know, it's fun for us to work on. It's horrific. Será que eles vão mostrar depois? We know that our fans love it as well. So yeah, there's at least 60 unique deaths, and there's a whole ton of variation on that as well. So Merwin and some of the others, you're going to see different things happening to them depending on how you play it out, you know, getting ripped and shredded and torn, and because there's a firefight, there's going to be bullets flying as well. Sobre a questão de coisas diferentes que a gente faz, né, que acabam mudando os acontecimentos. Wicked. It sounds absolutely terrifying. O jeito que as coisas acontecem mesmo. Not gonna lie, man. It's pretty bad. What differences have you made or changes have you made to the gameplay and mechanics for House of Ashes? We're always evolving the Dark Pictures. We listen to a lot of the feedback from our fans, and also our team, what they want to do, how they want to push things forward. Tá falando sobre que estão sempre tentando melhorar, né, de mecânica, que eles in câmera 360. The game is set underground, and so these sort of corridors which are really tight and oppressive. Creepy. Yeah, indeed. So we've had to learn, because you take away the fixed cameras, and that takes away some opportunities for horror. But we've had to learn new tricks to scare people and, you know, ramp up the tension and you know, the chance for jump scares, which you know some people love. We've also got a new torch mechanic, so essa mecânica aí é diferente, não tinha antes. Isso é diferente mesmo na franquia. Antes eles deixavam a câmera mais fixa, né, para eles poderem ter o controle melhor do terror, mas agora eles experimentaram uma mecânica diferente. What the threat is and that kind of stuff. Bem diferente. We've also done things like added difficulty settings to this game. So in Little Hope we added you know, QTE warning icons as an example, and we've got some really good positive feedback about that, but also some people want to turn that off. We want to allow you to play the game in your way. So with our accessibility settings, eles colocaram umas configurações de acessibilidade para poder a pessoa poder escolher a dificuldade que ela tiver mais a fim de jogar. Spoilers, yeah, but that's what we come here for. That's okay, we can deal with it. So I've got to ask, what was it like working with Ashley? So Ashley was fantastic. She researched Rachel. She understood her when she came on the set. It's so refreshing. She knew her inside out. Eles estão dando bastante foco para isso, né? She brought that through so fantastically. The rest of the cast were fantastic as well. When we were looking for Joey, Salim helped me. Estão procurando pelo Joel. Deixa eu ver rapidinho aqui embaixo. Tem alguma info dessa conferência da Bandai. And I don't mind if you hate any one individual character, because you don't like everyone in real life. But maybe you'll like. Não, só diz que é a conferência da Bandai. Não diz que é uma conferência da Bandai sobre House of Ashes. Mas aí sim começou, né? Their playthrough, that's what they want to do. But, you know, can you get everyone out alive and save as many as you can? There's a lot of replayability there. Indeed, goes on forever. I like that. So, last question. Última pergunta. Favorite scene? Cena favorita, ele vai dar spoiler, isso assim. Salim, our Iraqi soldier, and Jason Kolchak, one of the Marines that's there. There's a way that can play out, and a sort of contest between them, and you can make it go in a number of different ways. Não vou traduzir isso. Isso é spoiler, acho. It's really emotional. Seeing them film it, I was lucky enough to be there, and then seeing that come through in game, I think we've got something there. I think that's gold. And then, of course, I love scaring people, so I love the jump scares. I love the moments of tension that we bring. Ele tá falando de uma cena favorita dele ali, que é uma cena bem tensa e tal. Me pareceu um pouco spoiler. To take your mind off. Vou deixar quieto, tá? Não vou traduzir aquela parte. Thank you so much. This has been really cool to talk about, and I'm sure, you know, I'm
Nossa, eu achei excited and da hora terrified, essa and cadeira dela ali. everyone else is just excited. I'm sure of it. And it's been a real Parece pleasure uma to cadeira speak meio to do you. I can't wait Morfeu to get into people's heads. do Matrix, mas ela é vermelha, se eu não me engano. Chega de House of Ashes. Vamos lá. Pô, deve ser legal uma ediçãozinha dessas aí. Mas pra comprar tá fora de questão. 22 de outubro de 2021, então, pra PC, Xbox Series S, X, PS5, acho que tá mostrando ali também. Before we dive in the House of Ashes, see how scared you got. Of course, we want to thank Razer for being one of the E3 2021 Tá, ele tá falando ali antes da gente ir pro mergulho mais profundo do House of Ashes. But this Blade 14, RTX 3080 built right in. Of course, the Razer. I'm taking that. Thank you so much. No, I'm taking that. Okay, we'll fight. Okay, well, we've done it before. You know what? I'll take the hand-me-down. I'll be a little bro. All right. Golden Boy, you just saw the Dark Pictures anthology. Yeah. Your first glimpse of it. We have some reactions from you. Oh, you do? In reporting you, they said you were a little scared, not terrified. Not terrified, thankfully, because it was just a normal trailer, which is fine. Ah, tá, os caras filmaram a reação dele quando tava vendo Yeah. Oh, yeah. No, you The don't like Dark that. Pictures. Yeah, don't like that. No, not a fan of that one. Cadê o povo daqui? Não sei. Nope. Yeah, I think Não that was faço a one of the menor jump ideia, scares in Brenda. the trailer. I got the willies there at the end too. Yeah. I am not crazy about horror. I was actually talking to the crew at the back, and I said, it really takes a very twisted mind to come Cadê o up resto da with Bandai? these things. But Cadê? it is impressive, though. Yeah. Right? Oh, Like you heard there in the interview, Dan saying like, "Oh yeah, Donde I love the estás? jump scares. I live for the jump scares." It's 60 different death animations is what that was something he wanted to make sure, because of course this is a choose your own adventure. If you've never played a Dark Picture anthology, right? Não, You are a gente tá moving onde a gente characters tinha in que the third tá. person, you jump around. It's like you're watching a movie. You make choices. Those choices leads to different permutations, different setups, different settings, which leads to different deaths or no deaths if you're really, really good. But that's the idea, right? Is that you're playing in your own horror movie is developing, and then gives you the reason to replay it. Yeah. Carai, Also, peraí, surprise for me não was that Ashley Tisdale. Não pode ter sido só isso da Bandai. Impossível. Which I was like, wow, this is definitely an upgrade from High School Musical. Não pode ter sido só isso da Bandai. This is definitely a quick turnaround, big different genre. But yeah. Mas acho que não foi isso, acho que eles also, estão conversando ali antes de entrar alguma outra coisa. Which was great. Yeah. And it just goes to show, right? Like the impact that video games are having. Hollywood stars coming in, lending their voice, lending their face, their acting, their skills to this, really bringing these characters to life is just going to add even more layers to this horror. That's a huge thing. If you've never played before, performance capture is a huge deal for Supermassive. They go through, they use the facial animation. They want you to feel like grande you're negócio watching para a movie. So we will see soon essa enough questão do how the Dark Pictures anthology pans out this time around with House of Ashes. But for now, let's toss it over to the one, the only, Jackie Jane. Brothers in arms, or each man for himself. Survival depends on choice. Will you find the path to save everyone, or be lost in the darkness? I'm sorry, I'm just a little excited about this title. Dan, I saw you taking lots of Vocês notes. estão falando You were taking ainda notes de about The Dark mechanics, Pictures. actually, but I know you're really thrilled with the story as well. Yeah. I mean, I Por am quê? here for this. So. Well, I'm a big old history nerd, so I was super stoked to hear more about the setting. It's really tying in a lot of ancient lore about the Akkadian Empire. You have Naram What the- Sin, huh? this guy who declared himself like the god king of the Akkadian Empire and desecrated this temple, and now it's coming back to haunt us in modern day. It's also interesting to use the Iraq War as a setting. It is No definitely a way! fraught, time Abriu period até and event votação during which to set a sobre o game, que a but pessoal also, I tá think, mais a querendo rich, ver em The Dark sort Pictures. of, backdrop for horror into this setting because Mentira, you're tapping into não é sort of possível. Mesopotamian mythology of Pazuzu, this king of wind demons who's tormenting all of these soldiers. And I'm Aí really tá ali excited to see what they suspense, can o que do. o pessoal I tá did procurando I mais took no The Dark notes, did some Pictures. research. Suspense, matar monstros, Experience all 60 a different antologia em si I know ou the outra 60 coisa? deaths. Okay, Abhi-chan's face right now is just killing Não é possível. me. Abhi, what Não é do you possível think? que esse foi a conferência da... I'm thinking that if I'm ever Da trapped Bandai. in like a dark cave, I'm probably going to stick next to With Dan Dan? because he Yeah. understands what we should be doing. King of what now? You're looking up all this history on Pazuzu? He's Não é the possível. king of wind demons. No big deal. Come on, everybody knows that. Não, I é don't possível. even know what the King Não é of Wind possível. Demons Isso is. foi a conferência da Bandai mesmo. Oh my goodness. Okay. maybe Impossível, mano. Né? Yes. Okay. Abhi, you were obviously a big fan of the. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Pazuzu. Exactly.
Exactly. I was like, okay. But Avi, you know, we've been talking about Resident Evil Village like at length. We both like horror survival, but also like when someone's playing with us. And I thought that it's great that it's co-op, so we can be scared together while we play. Yeah, I'm just gonna be sitting Mano, eu não acredito que isso foi and realmente. watching him play, because that's exactly what I did with Until Dawn. Because I'm like, cool, I can't hold a controller and, you know, try to guide these teenagers to safety. I'm going to step on a branch and individually kill them all. But Dan was going into like the history of all of it, and I'm going as like, oh, 2003, that's a little too close. And I didn't pass all my history classes, but I hope that Pazuzu doesn't, you know, pop up anywhere in a textbook. But something that was really interesting for me when we were going through the trailers and going through that little dev talk is that they showed Não é us. possível, mano. Tô sem acreditar aqui. There's part of me wondering, like, usually with horror games, you don't show people the scary right away. So I'm wondering if maybe there's like a hidden layer of something else that they're not showing us yet that's going to catch people off guard, thinking that they're going in going like, I did my research, I know everything. I know how to deal with a Pazuzu, this is easy. I know. So you two would fall into the depths together, and then I would somehow be stuck with Michael, and he'd be like talking about JRPGs, and I'd be like, oh my goodness, we're in a world of hurt right now. If I make a deal with the devil, Não, I turn into a caraca, mano, real, mano. and then I could probably possess Pazuzu. Teve nenhuma hora. No, anyway, like one thing I want to say about this Teve meia hora. controls that's different. Menos super que isso, massive, acho. so I'm gonna wonder how that Que works, começou. Não. I feel like they're very in control of camera angles and what you see. Ó, a conferência da Bandai, conferência começou às 6h25. Não faz nem, não deu nem 20 minutos. Não deu nem 20 minutos. And Damon, I know you're all about retro não. games, but I also know you love a good story. Como assim? Não era nem pra ter colocado na agenda da E3 isso. É uma coisa que eles podiam ter colocado no canal deles ali, tipo, porque foi literalmente só isso. Foi só a entrevista que eles botaram ali com a galera. Não deu nem 20 minutos. Não acredito que foi isso. I just like saying Pazuzu, even though it's absolutely horrifying. Yes. Anyways, Goms, I can't talk. Vamos ver se eles vão falar alguma coisa. Tá falando que os games mudaram durante todos os anos. Não acredito, mano. Outlets like PC Gamer, IGN, Polygon, and GameSpot have all led the way in gaming coverage, and for the first time ever, we've assembled the editors-in-chief of all those organizations and our Voices of E3 series. Take a look. Cara, melhores conferências Microsoft e Nintendo. É isso aí. Da E3, no caso. Ah, mano, que viagem. Hello, Ah, impossível, mano. Realmente foi isso. Isso foi a conferência da Bandai. I run gamesindustry.biz, which is one of the world's biggest video games business websites. And joining me today to talk about E3 and the future of games in general, some of the biggest names in the video games media, from Tinha até um negócio da and PC Gamer. Tinha até um negócio ali da Bandai. Da Bandai não. Acho que tá dando Eureka Studios agora. E depois ia ter um negócio da GameSpot Play for All Showcase. Mano. Cara, se não teve nada nessas outras, imagina nessas questões de... Pera, deixa eu tirar daqui. Pera, deixa eu... Pera, traumatizei agora. Traumatizei. Deixa eu botar a música aqui. Traumatizei com essa aqui, mano. Que isso, mano. Que isso. Caraca, mano. A oportunidade dos caras mostrar mais coisa. Não mostraram. Ixi, que droga. E lança ano que vem, né? Podia ter mais uma... Sei lá, mano. Não sei. O que eu falo dessa E3 agora? Só a Microsoft, né? Quer dizer, que foi o auge mesmo. Acho que seria Microsoft em primeiro. Eu não tenho Nintendo, mas pelos anúncios da Nintendo ali deu pra agradar a galera da Nintendo. Acho que então que seria Microsoft, Nintendo, Ubisoft... E... Microsoft, Nintendo, Ubisoft e Square Enix só. E olhe lá, Square Enix. Square Enix mais é por conta da
Não sei, mano. Microsoft e Ubisoft. Microsoft, Nintendo e Ubisoft. É isso aí. Entendeu? É o que resumiu a E3 desse ano aqui, porque o bagulho foi muito louco. Sem noção, bagulho. Sem noção, velho. Pra ver como a maior... Pra vocês verem, né? Como a E3 sem ser presencial é uma loucura, porque a gente, né? A grande coisa da E3 é a experiência de estar lá, né? E poder visitar vários stands, ver vários jogos, poder ver vários produtos diferenciados que só tem na E3. E se for só digital, né, fica só dependendo de anúncio de algumas coisas. E quando não tem muito o que anunciar, aí fica só isso. Tipo, aí... Que bosta. Tá louco. Mas enfim, o que vocês acharam aí? O que vocês acharam da conferência? Nem teve conferência da Bandai, não vou nem perguntar isso, porque isso é muita loucura. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pera aí, segura aqui rapidinho. Pera aí. Segurei rapidinho. Deu, voltei aqui. Tava conferindo como é que tava rolando por fora aí. Nossa, nem mostrou nada, tá louco. Nessa daqui... A melhor conferência que me deu mais sensação de E3 mesmo foi a da Microsoft no domingo, com 300 milhões de jogos, que eu vou aproveitar aí pelo menos até o ano que vem, né, uma cambada de games aí na Game Pass. E aí isso foi o que mais deu a sensação de que a galera, né, tem coisa. Mas tirando isso, os outros anúncios é mais ou menos. Eu vou fazer o seguinte então, gente. Não sei, acho que tem mais o que a gente mostrar aqui. Acho que a gente vai ter que encerrar e vai abrir uma live na E3 lá na Twitch, pra gente poder ver os nossos vídeos e memes bem de boa. E aí eu aviso vocês também ali no WhatsApp agora, quando a gente começar ali. Deixa eu ver se tá rolando alguma coisa aqui. Não tá rolando nada de fundo agora? Pera aí. Tô só confirmando mesmo se é isso. Porque eu não... Mano, ficar até as 8 aqui esperando pra ver depois uma E3 Awards, que a gente não teve nada demais nessa E3, né? Tirando a conferência da Microsoft. Então eu não vou ficar até as 8 aqui esperando esse Awards da E3 aí, né? Deixa eu ver só o que o pessoal tá comentando. Vocês podem comentar aqui no chat também. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o pessoal chegou a comentar alguma coisa sem ser aqui na live. Tá todo mundo bem quieto. Ah, beleza. Mas então tá, né? A gente vai fechando aqui. Só tô confirmando mesmo se é isso mesmo. Pera aí. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos vazar
agora, né, que já acabou, que a gente viu que tinha que ver. Vamos lá pra Twitch, aqui na Twitch, no caso a gente tá fazendo essa live simultânea com o YouTube na Twitch, e a gente vai iniciar nossa live lá de vídeos e memes, e aí a gente vai jogando até umas 10h30 lá, 11 horas, tá? Então, é isso, gente. Pera, deixa eu só botar aqui um pouco mais baixo o som, que eu tenho que agradecer vocês também, tá? Então, a gente vai encerrando a nossa cobertura da E3 aqui 2021, tá? Com boas coisas e muitas coisas que não tiveram muitas coisas legais, sim. Mas valeu pela presença de todo mundo, a gente tá cobrindo esse evento, foi incansavelmente louco e insano cobrir esses eventos aqui durante todos esses dias, né? A gente começou a cobrir aí... A gente começou a cobrir essa semana de games, de evento de games, lá na quarta-feira passada. Foi na quarta-feira passada com o evento da Summer... Não, começamos com o evento da revelação do Battlefield, que foi bem legal, aquele evento da revelação do Battlefield, foi acho que um dos eventos que mais teve gente assistindo, pelo menos aqui no canal e lá... Não, na verdade, foi um dos que teve mais gente assistindo aqui no canal e lá na transmissão oficial deles, e foi bem da hora. A gente começou na quarta-feira aquela, depois a gente foi na quinta-feira, a gente teve cobertura do evento da Summer Game Fest, que o melhor anúncio da Summer Game Fest foi o Elden Ring, e depois na sexta a gente teve Netflix, no sábado a gente teve Ubisoft, no domingo teve Microsoft, Bethesda, Square Enix e mais algumas coisas, e depois a gente teve o evento de ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira, encerrando com Nintendo e Bandai. Foi muito, cara, cansa demais, então por isso que eu tenho que agradecer a presença de quem participou da live, quem veio na live. Na conferência da Netflix foi bem inusitado, né, porque a gente era um dos únicos canais fazendo a cobertura daquele evento, e aí a galera tava elogiando também nos comentários, né, agradeço também, mas eu tenho certeza que se tivesse um canal grande fazendo a live, não teria tido elogio, tanto é que a gente viu, né, em várias outras transmissões que quando tem um canal grande fazendo, a galera não... prefere não ver num canal pequeno, e é um pouco complicado que às vezes a pessoa fica com dúvida se realmente faz a cobertura ou não, porque quando tem que competir com o canal grande, quando tem que competir com um canal grande fica mais difícil, né? Então, aí só vem o elogio quando o canal grande não tá fazendo live, né? Quando o canal grande tá fazendo live, o pessoal meio que ignora o canal pequeno. Então... É tensa. Mas eu vou continuar fazendo cobertura, né? Porque eu gosto de fazer cobertura de evento e sempre conversando com vocês, né? Por isso que eu gosto de cobrir vários eventos, porque o evento que os canais grandes às vezes ignoram, eu gosto de cobrir porque às vezes o pessoal enxerga, né? Que existe um canal menor fazendo live, assim, né? E quando o canal grande faz a live, o pessoal só ignora, assim, né? Tipo, só vai lá. Acho que é isso, tá? Então... foi só um desabafo mesmo. Então valeu pela presença de todo mundo que esteve na live. Valeu por esses dias aí que foi muito louco de cobertura. Eu dormi muito pouco, que depois do evento tinha que publicar alguma coisa e tal, ainda tinha que postar vídeo. E aí é bem cansativo mesmo essas épocas de cobertura de evento, assim. Mas, né, todo ano a gente tá aí com o evento que tiver. A gente volta na quinta-feira também, que quinta-feira tem a 1h30, a gente vai fazer a cobertura do evento da Microsoft aí, vamos ver o que eles vão mostrar. E tamo junto aí, tá, gente? Então sigam, compartilhem, nos vemos na próxima live. Não curtam, se inscrevam, compartilhem, né? Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. É isso aí, valeu!
shout one.